Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Débora, sou analista da Unidade de Atendimento Empresarial, hoje estou à frente da capacitação e da loja Sebrae, tá? Sejam todos muito bem-vindos à webinar O Mercado da Beleza no Pós-Pandemia, onde será abordado temas sobre os impactos e a crise, né, desencadeada pela pandemia, sobre as estratégias que pode ser feito nesse momento, de como manter e como atrair esses clientes, dentre outras questões, né, que a Dani Venâncio, a palestrante convidada para ministrar esse evento de agora com vocês, tá? Dani, que é mestre e doutora em administração, gestora de 2 salões de beleza e uma barbearia, e criadora do método Dani Venâncio de administração para a área de beleza. Então, Dani é esperta, tem uma grande expertise em salões de beleza, na área administrativa, então nada melhor do que Dani para poder falar um pouco sobre esse mercado, sobre como se comporta esse mercado durante esse momento de crise, como deve se manter no pós-pandemia, uma vez que a gente já está praticamente abrindo todo o nosso mercado, né, para voltarmos, de fato, a atuar como antigamente, apesar que esse novo momento não é mais como deveria ser, né, é tudo novo agora, então a gente precisa realmente se capacitar e verificar como é que a gente pode conduzir esse novo momento agora, né? Então, eu gostaria de chamar a Dani para poder começar o nosso evento. Dani, é com você. Oi, Débora, tudo bem? Tudo bem, Dani? Boa tarde, obrigada primeiro pelo convite do Sebrae. Sempre uma honra, né, estar falando aqui, sendo convidada de uma entidade como o Sebrae, que tem um peso tão grande no nosso Brasil aqui, que ajuda as pequenas e médias empresas. Então, obrigada por essa oportunidade. Boa tarde para todo mundo que está aí nos assistindo, que é do mercado da beleza, né, e que também não é do mercado da beleza, porque também, na verdade, é que o conteúdo que eu vou trocar aqui com vocês interessa não apenas, né? Claro que o foco é o mercado da beleza, que é o mercado no qual eu atuo, mas também serve para o setor de serviços em geral. Como a Débora me apresentou, eu tenho 2 salões de beleza em Florianópolis, Santa Catarina. Eu comentava com a Débora antes aqui de iniciar a aula, que aqui está um frio, tô com essa almofadinha aqui para esquentar as mãos, tô tomando um chazinho, tô aqui com um aquecedor embaixo, porque tá bem friozinho aqui em Floripa, mas o nosso Brasil é continental, né, gente? Então eu sei que você deve estar aí numa região que deve estar um sol imenso, ou talvez que se for mais do sul ainda do que eu, deve estar mais frio do que aqui. E essa é a riqueza, né, de morar num país tão continental que tem tantas diferenças, e tem diferenças, inclusive, né, quando a gente fala de gestão para a área da beleza. Eu tenho oportunidade, nesses últimos 4 anos, de viajar pelo Brasil, dando aula de gestão. Além de ter 2 salões em Florianópolis e uma barbearia, eu sou professora, né, de administração e dou aula de gestão financeira, planejamento estratégico, marketing, gestão de pessoas, sempre para a área da beleza. Por quê? Porque foi a área que eu me dediquei durante os estudos que eu fiz, né, graduação, mestrado, doutorado, e foi onde eu cresci, né? Comecei no salão com 19 anos, hoje eu tenho 40 anos de idade, são 21 anos no mercado da beleza, 21 anos de prática, de estar no salão de beleza lá, né, à frente já trabalhei como uma prestadora mesmo, né, como auxiliar do meu marido, que é cabeleireiro, que é o Renato Fus. Eu trabalhei na recepção por 6 anos, depois eu fui para a gerência. Cheguei a ter 5 salões de beleza, mas hoje eu tenho salões de beleza ainda, né, faço gestão à distância, não estou presencialmente lá, tenho 2 gerentes. E, inclusive, ensino isso, né? Como é possível ter um salão e gerir à distância, e gerir e ter um gerente à frente do seu salão, é possível. Eu ensino não só isso, né? Como ter uma pessoa à frente do seu salão, como mesmo a própria pessoa administrar o seu salão.
Agora, com a pandemia, as viagens foram canceladas, mas eu continuo trabalhando com educação online. Tenho uma plataforma de educação online, tenho meu Instagram, que aí você pode conversar comigo, para quem é que não me conhece ainda, e ter maiores informações, né? É Dani Venâncio, bota Dani Venâncio underline e se conecta comigo no Instagram, caso você ainda não seja meu seguidor ou minha seguidora. Dito isso, eu vim aqui para conversar com vocês sobre esse desafio do momento, né? Agora até interessante, hoje eu fui no salão para fazer no meu salão, né, para fazer as minhas mãos e para fazer um tratamento capilar. Eu estava conversando com a Fabi, que é a cabeleireira que me atendeu, sobre como a gente vai, de certa forma, não é se acostumando, né? Mas eu diria a palavra aceitando esse novo momento. Vocês não percebem isso? Que a gente vai aceitando esse novo momento? A gente vai percebendo como que é possível viver, o que a gente pode fazer, qual o melhor que a gente pode fazer para passar por esse momento, seja com os cuidados, né? De usar máscara, de lavar as mãos, e também no nosso dia a dia, em questões práticas, como viver ganhando menos, como manter uma empresa que fatura menos. Eu acho que agora a gente já está numa fase, estamos no mês de julho, e isso começou no mês de março, a gente já está numa fase que a gente já foi aí tomando algumas decisões e algumas atitudes, principalmente, no meio do caminho, e que nos fazem perceber que a gente dá conta. Vocês têm essa sensação? Assim, eu estou percebendo que eu estou dando conta disso. Isso uma hora vai passar, porque vai passar, a gente pode ter certeza disso, né? Vai passar. Enquanto gestora, e percebo nos meus alunos essa mesma sensação que vai passar e, eu, e eu tenho mais confiança agora. Eu sinto essa energia assim, de maior confiança no meio dos meus alunos. Né? Tem mais de 6 mil alunos que são proprietários de salão de beleza ou gerentes de salão de beleza, e eu sinto isso. Não quer dizer que a gente está tão feliz, não tem mais problema, não. Não, mas agora já passou a fase do susto e eu acho que agora a gente já está na fase assim de, tá, vamos viver com esse cenário. E aí eu trouxe aqui algumas coisas para vocês. Ô, Klaus, pode colocar a apresentação aí para mim, por gentileza? Muito obrigada. Eu trouxe aqui para vocês, né, que eu quero conversar com vocês sobre essa questão do mercado da beleza no pós-pandemia, né? Exatamente nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, quais são os principais desafios desse momento e o que a gente pode fazer para continuar a vender, para continuar tendo faturamento nesse momento? Então, nossa conversa aqui dessa 1 hora e pouquinho, vai para esses 2 temas, tá? Então, quais são os maiores desafios e o que a gente pode fazer para procurar faturar mais sem ter que mexer no preço, evitando mexer no preço. A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Então, 3 fatores que eu quero trazer aqui para vocês, e aí ao final da apresentação, ou no decorrer da apresentação, vocês vão mandando aí as perguntas de vocês, as colocações de vocês, porque a Débora, no final, vai repassar as perguntas de vocês para eu poder ajudá-las e para a gente poder também criar uma discussão mais interessante, tá? Então, coloquem as perguntas de vocês aí no chat, os depoimentos, as fichas que forem caindo, vão participando para que a gente possa conversar no final. As 3 questões principais assim do mercado da beleza e, como eu falei, né, do mercado em serviços de forma geral, eu botei aqui como 3 principais, né? As empresas estão endividadas, algumas porque ficaram fechadas muito tempo, outras porque ficaram fechadas não tanto tempo, mas, como, por exemplo, aqui em Santa Catarina, nós ficamos fechados 3 semanas, comparado com São Paulo, que ficou 3 meses fechado, dá para dizer que o impacto foi menor aqui. Mas, da mesma forma, tem empresas que não tinham reserva financeira, né? Nenhuma. Muitas empresas, na verdade, do Brasil, principalmente pequenas, médias, microempresas, têm um hábito que eu diria que não é muito saudável, né? Que é o quê? Eu faturo hoje para pagar hoje mesmo já boleto, né? Então, o dinheiro que entra no meu caixa hoje já sai hoje mesmo para pagar boleto, não se tem reserva financeira. Aconteceu isso, né? Que essa pandemia, que ninguém esperava, é claro, e aí muitas empresas, mesmo que
a empresa está num estado que a empresa só precisou fechar 3 semanas. Mesmo assim, tem empresa que deu um rombo nas finanças que houve um rombo nas finanças muito grande, né? E exigências para reabertura também é um outro ponto, né, que as empresas estão enfrentando, porque São Paulo, por exemplo, um salão de beleza pode ficar aberto por 6 horas. A maior parte do Brasil, a maior parte, não vou falar aqui que todo o Brasil, porque eu não tenho essa informação, mas todas as cidades que eu tenho contato, que são muitas, estão com restrição de atendimento, né? A maioria está com no mínimo 50% da sua capacidade. Então, a prefeitura vai e exige que se tem um espaçamento lá de 1,5 metro, 2 metros, 2,5 metros, dependendo da cidade. Além do espaçamento, muitas prefeituras exigem a redução de produção mesmo, né? Se tinha 10 profissionais, tem que trabalhar com 5. Isso é um fator também que está impactando agora no mercado. E a outra coisa é a economia, que está mais lenta por conta do medo do cliente de visitar o salão, por conta o dinheiro está girando menos, então a economia está mais lenta e tende a ficar mais lenta também nos próximos meses. Então, são fatores que a gente precisa encarar de frente, né? Então, se a empresa está endividada, tem que olhar os custos com muita atenção, com muita coragem. Eu costumo falar assim que a gente tem que ter coragem para mudar e para cortar custos também, porque quando a gente vai fazer um corte de custos, né? Tem alguns que a gente fica com medo pensando assim, será que o cliente vai achar? Por exemplo, eu percebo que eu estou gastando muito com itens para café do cliente. Aí eu penso assim, vou cortar o meu cappuccino. O que o cliente vai achar se eu cortar o cappuccino, né? Vai achar que eu estou falindo. Nossa, eu estou endividada, mas eu não posso mostrar para ninguém que eu estou endividada. Então, necessita de coragem, né? Claro que quando a gente vai pensar em cortes de custos, a gente vai primeiro focar naqueles que o cliente não percebe. O cliente não vai notar diferença, né? Ou se for notar diferença, não vai impactar no valor que o cliente dá para o seu negócio. E aí eu pergunto, né? Dependendo do salão, o cappuccino é uma marca registrada. Tem alunos meus, inclusive, que vendem o cappuccino que oferecem no salão para o cliente. Tem alunos meus que têm receita de cappuccino secreto e que o cappuccino é assunto mesmo. Eu vou naquele salão porque ela toma esse cappuccino maravilhoso. Para esse salão, pode não valer a pena cortar o cappuccino. Para o meu salão, valeu a pena cortar o cappuccino. Então, no meu salão, um exemplo real, né? Eu servia cappuccino, eu servia café com leite, eu servia mais de uma opção de café, eu tinha uma máquina com opções de café, eu troquei essa máquina por uma máquina que só tem opção de café expresso. Porque eu tinha que cortar os custos, né? Porque não tem milagre, né, gente? Cai a receita, tem que cortar custo. Não tem milagre. E como se a gente tivesse a certeza, né? A receita caiu num mês, mas caiu até agosto, mas depois vai voltar tudo ao normal. Depois vai voltar o faturamento que eu tinha antes. A gente não sabe, o cenário é incerto, então tem que se fazer o que precisa ser feito. Para vocês terem uma ideia, eu cortei 50% das minhas despesas fixas. Bastante coisa, precisou de bastante coragem, mas a gente precisa fazer isso, né? Essa é a primeira fase. A segunda fase, eu ali junto, né? Na verdade, todos os meses eu continuo também negociando. Negociando com quem? Negocio, por exemplo, o meu aluguel todos os meses, porque no meu caso, os donos dos imóveis, né? Eu tenho 2 imóveis alugados, eles me dão os descontos. Para mês que vem eu vou te dar o desconto. E aí eu vou... Não deram, assim, 3 meses de desconto, 6 meses de desconto, sabe? Então, todo mês eu tenho que ir lá negociar o aluguel com eles. É chato. Para mim é chato esse dia, sabe? Hoje ainda acordei pensando, que dia que é hoje? Dia 16 de julho. Tá. Então, é porque eu sempre coloco para mandar mensagem depois do dia 20. Isso faz parte, né? E eu vou ter que ir tendo essa atitude até a gente voltar, perceber que o mercado está normalizando. E algumas empresas que não têm capital de giro, não têm reserva própria, precisam nesse momento buscar linhas de crédito, né? Até mesmo porque essa é uma situação, como eu falei no começo, que não tem data para acabar. Então, tem gente que fala que
vai até dezembro, tem gente que fala que vai ficar por 2 anos, não que a gente vai ter 2 anos o que a gente está vivendo hoje, mas a gente vai ter efeitos disso por 2 anos, já li pesquisas que falam que vai ter efeito disso por 5 anos, e então a gente tem que ter essa reserva financeira, né, ainda, porque eu tiro aqui agora em Santa Catarina, agora que está o up, assim, sabe, agora que a gente está crescendo no número de casos, qualquer momento pode fechar, de novo aqui, né, então eu preciso ter uma reserva financeira para se fechar agora no futuro. E também a gente precisa ter reserva financeira independente de pandemia, né, gente? Convenhamos, né? Um dos princípios que eu trabalho em sala de aula com os alunos é tenha reserva financeira para no mínimo 3 meses, porque coisas acontecem. Agora, calhou de acontecer a pandemia, mas poderia ter acontecido outra coisa. Poderia ter acontecido, a gente é prestador de serviços, se um profissional que tem uma agenda cheia, se ele fica doente, se ele sai da empresa, o que acontece? O faturamento cai. Enfim, pode acontecer outras coisas no meio do caminho, que acontecem, né? Acontece, tenho certeza que você que está aqui me assistindo tem várias histórias para contar. Eu, nesses 21 anos, já precisei de reserva financeira muitas vezes. Então, é importante que se tenha a reserva financeira. Então, quem não tem reserva financeira nesse momento, ou quem está endividado, é bom buscar linhas de crédito. Eu tenho indicado, assim, linhas de crédito com um juros máximo de 7% ao ano. Máximo, né? Tem o Pronamp, por exemplo, que está em torno de 4,5% ao ano. Então, busque essas informações de como buscar linhas de crédito. O Sebrae, uma excelente instituição para orientar vocês com relação a esse ponto. Exigências para abertura, né? A gente precisa organizar as agendas. Acho que a questão de biossegurança, que tá pegando muito, no sentido de custos, por isso que a gente volta para outra questão, né? Que é essa redução de custos. Às vezes não, né? É melhor tu cortar um café e tu poder investir mais em biossegurança nesse momento, porque nesse momento é o que o cliente está valorizando. Ir além do exigido pelo governo, né? Cliente, quanto mais o cliente se sentir seguro na sua empresa, melhor. Não só para o seu cliente externo, como para o seu cliente interno. No caso, os profissionais que trabalham com você, né? A biossegurança é uma questão hoje. Para você ter uma ideia, em abril, eu fiz uma pesquisa com 2.147 pessoas, perguntando, né, o que pode fazer você não querer ir num estabelecimento de beleza? Quais são os seus medos, suas preocupações? Apenas 7% respondeu que é fatores financeiros. E a maioria aqui, olha, dos medos estão relacionados a medo de aglomeração, falta de higiene e contágio com Covid. Tem medo, não iria num salão por medo de ser contaminada, pela falta de higiene, pelo aglomero, assim, esse é são os meus maiores medos, isso foi o que mais apareceu, tá, na pesquisa. E um erro, né, um erro que muitas pessoas podem cometer nesse momento é em achar que o maior medo da pessoa, que a maior preocupação é não ter o dinheiro. Não, a maior preocupação agora é com a segurança, tá? Então, não adianta a gente pensar em baixar preço, em fazer promoção, sem antes cuidar da biossegurança, né? Se o cliente for num salão, numa barbearia, numa clínica de estética, ele não perceber, não se sentir seguro, ele não vai voltar. E ele não vai falar assim, não voltei porque eu não me senti seguro. Não, é uma coisa às vezes até inconsciente, sabe? Vai se sentir fazendo alguma coisa errada. Agora, se ele chega no salão e tá tudo organizado, tá tudo limpo, a janela tá aberta, tem o espaçamento correto ou além do correto, né? Os profissionais estão bem equipados, ele vai sentir a segurança. Muitos dos meus alunos, muitos mesmo, estão fazendo vídeos, postando muitos nas redes sociais sobre os cuidados com a higiene nesse momento. Porque esse virou um marketing mesmo, né? Tipo, a gente não falava antes de higiene nos salões de beleza, ou se falava-se pouco, né? Se falava de esterilização de manicure, dos alicates, das escovas, mas não passava muito disso, né? Pelo menos não via isso nas minhas redes, assim, dos alunos que eu sigo. E agora não, né? Agora a higiene é um valor muito importante. Então, é
A gente precisa se ligar com relação a isso. A economia está mais lenta, então, e é aqui que eu quero entrar bem que eu quero pegar bem na tua mão. A economia está mais lenta e a gente precisa, não só por conta da economia está mais lenta, não é nem só por questões econômicas diretamente, né? É também, as pessoas têm a campanha do Fique em Casa, só saia de casa se você precisar. O Brasil inteiro está dentro dessa campanha, né? Então, as pessoas não estão assim, indo para salão como iam antes, né? A gente vai para um salão de beleza hoje, pelo que eu tenho percebido, mais para, né, arrumar a cor do cabelo, para cortar o cabelo, para fazer umas mechas, né? Tipo, a gente vai mais por necessidade do que a gente ia antes, assim, de forma bem geral, né? E tá tudo certo, né, gente? É um momento que a gente está passando agora, que as pessoas têm que ter essa consciência mesmo de ficar mais em casa. Mas, por outro lado, a gente que é empresário, a gente precisa o quê? Precisa motivar a vinda do cliente até o nosso salão, não é mesmo? Então, ações de marketing, ações para aumentar ticket médio. E dentro, o que é ticket médio? Ticket médio é o quanto que, em média, o cliente gasta no seu salão. A gente tem percebido, não só nos meus salões, mas como também em salões dos meus alunos, que os clientes que saem de casa para ir no salão agora nesse momento do Covid, eles tendem a fazer mais serviços. Ou, por exemplo, né, já que eu estou no salão, que eu vim cortar meu cabelo, eu vou fazer um tratamento. Se eu vou fazer minha unha e se a manicure oferece uma blindagem, uma esmaltação em gel, como a chance de voltar no salão essa semana que vem é pequena, é mais fácil de eu aceitar. De eu comprar produtos para cuidar dos meus cabelos em casa. Tudo isso faz com que o cliente gaste mais, se a gente souber, né, aproveitar esse momento. Claro, quando eu falo aproveitar, é oferecer aquilo que, de fato, a gente percebe que vai dar benefício para o cliente, né? É empurrar, porque se empurrar serviços e produtos não funciona a longo prazo, e a gente quer que tenha uma clientela fiel. Então, como eu falo, né? Eu fui no salão, se ela me oferece uma blindagem em gel, e me oferece os benefícios, vai dizer, vai te durar 15, 21 dias, no mínimo, a tua unha, né? Não precisa sair de casa para fazer unha, coisa e tal, eu vou achar super bacana. E se eu tiver condições financeiras, eu vou fazer o serviço, porque eu vejo vantagem naquilo, né? Para aquele momento. Então, eu quero conversar agora com vocês sobre como que a gente pode fazer para continuar faturando, né? E para isso, eu quero até fazer uma reflexão aqui. Tem muita gente que pensa que para faturar mais, precisa baixar preço. E é estranho até se a gente for parar para pensar, né? Ou se eu baixar meu preço, e se eu baixar meu preço e for vender a mesma coisa, eu vou faturar menos, não é? Então, assim, por exemplo, se eu cobro R$100 num corte de cabelo e eu vou baixar para R$80, eu vou ter que faturar mais do que eu vou ter que vender mais cortes do que eu vendia antes, certo? Para poder faturar a mesma coisa. Então, quando a gente quer vender mais, a gente tem que cuidar para não mexer no preço, né? Tem que cuidar muito com isso, porque se eu mexer no preço para mais, eu vou ter que vender muito mais, aumentar muito o volume de vendas. E tá fácil de aumentar o volume de vendas no momento como esse que a gente está vivendo. Se eu vendia 30 cortes por semana antes da pandemia, se eu baixar o preço, eu vou continuar vendendo 30? Eu vou vender mais do que 30? Não, né, gente? Por quê? Porque se está acontecendo queda na venda de serviços, eu posso, claro, tem casos e casos, mas eu imagino que, tanto na minha realidade quanto na sua realidade, a queda em um serviço específico não está relacionado especificamente com preço, está relacionado com esse momento que a gente está vivendo, que as pessoas têm medo de sair de casa. Então, a gente tem que cuidar, para não cair nessa cilada de achar, se eu quiser vender mais, eu tenho que baixar preço. Pode ser, mas tu quer faturar mais? Quer vender mais ou tu quer faturar mais? Tem diferenças nessas duas perguntas, né? Se eu quero faturar mais, aí eu vou usar a estratégia de baixar o preço, perigoso, né? Se eu quiser vender mais e eu for usar a estratégia de baixar o preço, aí sim, pode ser. Se eu baixar o preço, eu venda um pouco mais. E aí, por isso que eu falo a importância de estudar gestão financeira. Para você entender um pouco mais quanto.
Quanto a mais, se eu baixar 10% do meu preço, quanto a mais eu vou ter que vender para ter o mesmo resultado financeiro? Quando depois só faz a conta, ela se surpreende, né? Às vezes a gente tem, tem que vender 10% a mais. Não, não é 10% a mais. É mais do que 10%. Então, fica aqui o convite para vocês estudarem gestão financeira. Aí, então, eu quero mostrar para vocês algumas coisas que a gente pode fazer para faturar mais, aumentar faturamento, certo? Interessa para vocês saber como aumentar o faturamento? Vamos lá. Então, eu quero conversar com vocês sobre combos, assinaturas, pacotes, venda antecipada, cashback e sobre os novos formatos de atendimento a cliente em época de Covid, para que não se perca vendas. Combos. Eu adoro os combos. Eu acho que os combos são uma excelente alternativa em qualquer época do ano. E principalmente em qualquer época, eu trabalho com combo já há muitos anos e eu percebo que os clientes também amam os combos. Como seria o combo? Combo é o seguinte, né? Quando eu compro A mais B e ganho C. Ou compro A, compro um shampoo, um condicionador e ganho um desconto numa máscara. Compro corte, compro uma cor e ganho uma hidratação. Esse é o combo. As pessoas, de forma geral, elas amam muito ganhar coisas, né? Os clientes ficam felizes da vida. Eu fico feliz da vida, né? Quantas vezes... Esses dias eu estava olhando, gente, um produto para comprar na internet, um filtro solar que a minha dermatologista, ela me indicou um filtro solar e me indicou um creme tipo peeling para passar a noite. E aí eu estava comprando num site online, e dizia assim, se você comprar 3 produtos, você ganha um álcool em gel. E eu assim, gente, eu já vou comprar 2. Gente, um álcool em gel, sabe? Uma coisa, quanto que custa um potinho de álcool em gel? Uns R$10, será? Mais ou menos isso, né? Uns 10, porque é daquele mais bonitinho, bisnaguinha, né? Eu fui lá e, tipo, então eu vou comprar um sabonete também, um sabonete, tipo, pro facial, para ganhar o tal do álcool em gel. Quando a gente para pensar, né? Porque quando a gente consome, a gente faz a decisão de compra baseada muito no impulso, né? Na emoção. Eu tinha sabonete em casa. E eu sou uma pessoa, assim, que eu não sou, assim, de ter mais de um sabonete, porque tem gente que gosta, né, de ter vários sabonetes, vários shampoos. Eu uso até quase acabar e depois eu compro outro. E eu tinha um sabonete até de 500 ml que eu comprei há menos de um mês. Mas eu comprei outro sabonete para ganhar o tal do álcool em gel. E depois, né, isso porque eu falo sobre marketing, isso é porque eu tô ligada nesses gatilhos, né? Aí eu fiquei pensando como isso funciona, né? A gente gosta de ganhar coisas, ativa uma coisa na gente assim de tipo, fui esperta, ai, que legal, sabe? A gente gosta. Então aqui eu coloquei alguns exemplos aqui nesse slide, né? E para que vocês possam entender, mas ficou bem claro, né? Faz um serviço, mais outro, e ganha algum desconto ou ganha algum benefício. Isso aqui vai fazer com que o cliente perceba assim, legal, tem campanhas de marketing acontecendo, né? O cliente gosta, e ao mesmo tempo não vai fazer com que vocês consigam vender mais do que venderiam. Porque assim como eu fui lá e comprei o sabonete que eu não precisava, nosso cliente também no salão pode, né? Pô, eu ia fazer a mão e aí marquei a escova para ganhar um tratamento. Percebe? Funciona, tá, gente? Funciona muito. Se alguém aí faz combos, compartilha com a gente que combo que faz, se funciona, se não funciona, quais são os desafios. Agora, percebe como, mesmo vocês dando um desconto, né? Porque um serviço vai sair de graça, isso vai dar um desconto, né? É diferente a forma do cliente entender. Porque se eu fosse lá, assim, se eu tivesse assim, compre 3 produtos e ganhe R$10 de desconto, ao invés de ganhar um álcool em gel, vocês acham que eu ia me interessar? Não, R$10 de desconto, vou gastar aí R$400 em produtos e aí vou ganhar R$10 de desconto? Percebe a diferença? Agora, não, né? Ganhe um produto, ganhe algo. É mais... nesse meu exemplo, foi mais atrativo, né? Se eu fizesse uma campanha assim, olha, fazendo cor, mais corte, mais mão, você ganha 11,5% de desconto. Vocês acham atrativo?
Acham? Não, né? Não fica muito atrativo. Agora, se eu fizer... se você fizer o corte e a cor, você ganha a mão. O desconto dá mais ou menos o mesmo, mas o cliente já se sente assim, pô, ganhar a mão, que legal, poxa, ganhei a mão de presente, né? Ou corte, cor e mão de 225 por 199. Então, aqui a gente tem 3 opções. Eu acho mais atrativo aqui, corte mais a cor, ganhar a mão, por exemplo. Né? E a menos atrativa, 11,5% de desconto. A pessoa vai dizer, ah, é só isso? Ai, que... Então, são formas de... Quando vocês forem fazer uma campanha, escrevam opções e pensem assim, o que ia deixar vocês mais assim, tipo, isso vai atrair mais? Pergunte para outra pessoa também. Pergunte para a equipe, para sua equipe, pergunte para sua irmã, pergunte para sua filha, para o seu filho, o que atrairia mais a pessoa. É bem legal a gente fazer esses testes, porque a gente começa a entender mais do comportamento, né, do consumidor. Vantagem, já falei, aumentar o ticket médio e deixar o cliente feliz, porque ele adora ganhar um presentinho. Aí você tem que, claro, né, calcular, combinar com a equipe para saber, se for dar uma mão, como é que vai ficar o rateio da manicure? A manicure vai ganhar o rateio e a gente vai descontar do serviço de corte, de cor, como que vai se dar isso na operação da empresa, né? É importante deixar combinado. A assinatura, o cliente paga um valor X e tem direito a fazer os serviços durante um período. Por exemplo, eu exemplificando, vai ficar mais fácil. A mão custa R$25. Fazendo assinatura de mãos, você paga R$85 mês e pode fazer a mão quantas vezes quiser. Como assim, Dani, quantas vezes quiser? Então, é uma assinatura, né? Não é um pacote, não é um combo. O cliente paga um valor X e ele pode fazer aqueles serviços durante o mês. Porém, mesmo numa assinatura, a gente consegue colocar regras, tá? Então, eu posso botar a regra do atendimento poder ser, pode fazer a mão, ou pacote ou assinatura de escova, ou de tratamento, mas tem que ser de segunda a quarta. Vou fazer assinatura de mão, mas o serviço tem que ser feito só pela manhã. Ou vou fazer assinatura de mão só com 2 profissionais. Você pode criar, eu quis dizer aqui que você pode criar as regras que você quiser, desde que elas fiquem claras para o cliente. Vantagens: o cliente vai receber um desconto, vai receber um preço mais baixo, o salão pode vender o serviço da assinatura em horários que tem menos movimento e vai também fidelizar o cliente. Desafio: ter regras muito claras para a equipe e também para o cliente. E também combinar bem como é que vai se dar o rateio, né? Que é o rateio aqui, o sinônimo é comissão. Como é que você vai dar a comissão desse serviço? De forma geral, os salões que trabalham com assinatura, eles pagam a comissão na hora da venda da assinatura. Então, assim, vendi uma assinatura por uma manicure X, a Maria é uma manicure. A Maria vendeu a assinatura de mão. Então, quando ela vendeu por R$85, ela vai ganhar comissão em cima dos R$85. Se ela ganha 70% de comissão, ela vai ganhar 70% de R$85, e aí ela vai atender aquele cliente todas as vezes que aquele cliente vier dentro das regras estipuladas pela empresa. Então, ela ganha na hora da venda. Pacote já é uma prática também comum no mercado da beleza, né? Compre X serviços e ganhe um benefício. Então, compre 6 mãos e ganhe uma mão, compre 4 mãos e ganhe um desconto, compre 4 escovas e ganhe um desconto. É um pacote de um mesmo serviço. Exemplos de serviços: você pode fazer pacote de todos os serviços, mas os mais comuns: corte, escova, tratamento, mão e pé, sobrancelha e estética. Vantagem do pacote: para mim, a maior vantagem de vender pacotes é a fidelização do cliente. Porque se o cliente comprar 6 mãos no seu salão, quando ele for, se ele vai na casa de um amigo, ou se ele vai, sei lá, num posto de gasolina e vê que abriu um salão lá, um posto de gasolina, e pensa, poxa, abri um salão aqui no posto de gasolina, do lado da minha casa, vou lá fazer a minha mão. Se ele tem um pacote com você, ele já vai pensar, nossa, não, mas eu tenho um pacote lá no salão. Não vou fazer não, vou deixar para marcar lá no salão, porque eu já tenho um pacote lá. Outra coisa, se o cliente
compra o pacote, aumenta a chance de ele retornar, né? Aumenta muito a chance dele retornar. Porque, eu paguei 6 unhas. Então, faço a unha essa semana, vou fazer na semana que vem, vou criando o hábito de ir no salão, porque eu já paguei pelos serviços. O cliente ama receber o desconto na hora de fechar o pacote, e você também aumenta o seu ticket médio, né? Porque o cliente, ao invés de pagar um serviço, ele vai pagar mais serviços antecipadamente. Isso é vantagem para o salão. Claro que tem que continuar vendendo pacote, né? Sempre, todos os dias, a gente vende pacote, para sempre ter aquele dinheiro entrando no caixa. Desafio. Eu sugiro, como uma sugestão mesmo, né? Pagar o rateio, a comissão da execução do serviço de pacote só na hora, só quando o cliente fizer de fato o serviço. Então, a cliente paga 6 mãos. A manicure vai receber a comissão dessas mãos só quando ela for executar o serviço, né? Quando a cliente de fato for lá e fizer o serviço. Ter regras claras para o cliente. Pacote pode dividir entre mãe e filha? Tem salão que deixa dividir, tem salão que não deixa. Tem tempo de validade, né? Você coloca as suas regras e repassa para o cliente. Cuidado para não dar desconto demais e não perder a sua margem de lucro. Cashback. O que é o cashback? Muito usado em salões dos Estados Unidos, pouco usado aqui no Brasil ainda, é quando o cliente compra X e recebe Y para gastar num outro momento. Então, ou também para gastar em produtos. Por exemplo, compre R$200 em serviços e ganhe R$25 para comprar produtos aqui no nosso salão. A cada R$100 em compra, você ganha R$10 para fazer um serviço de depilação. A cada R$100 em compra, você recebe R$25 para usar na empresa X. Você também pode fazer parceria com outras empresas. Então, tem uma empresa aí na frente do seu salão que vende tortas. Você pode fazer uma parceria com essa empresa. O cliente que gastar R$200 no meu salão, pode dar um bônus para ele gastar na tua loja? Eu posso dar um bônus de R$25, desde que ele compre uma torta a partir de R$80. Serve também para fazer parceria com outras empresas, né? O cliente compra na sua, mas ganha benefício para ser atendido em outra empresa. Você pode fazer aqui também assim, olha, compre e gaste R$300 no salão e ganhe R$30 para gastar na próxima semana. Ou para gastar nos próximos 21 dias, né? Para fazer com que o cliente retorne ao salão. O cliente retornando para o salão, gente, aumenta a chance dele perceber que precisa fazer sobrancelha, perceber que precisa, sei lá, fazer uma hidratação no cabelo. Já que eu vou no salão, eu vou aproveitar e vou fazer umas mechas, vou dar uma clareada, sabe? Fazer o cliente voltar para o salão é muito importante, né? Vantagem de fazer o cliente retornar, atrair novos clientes, porque você pode fazer essa campanha em parceria e fidelizar o cliente também, né? Tudo aqui, na verdade, a gente está fidelizando, né? Fazendo o cliente ter aquela vontade de voltar no nosso negócio. Agora, a gente vai falar de alguns novos formatos de atendimento. Antes disso, antes de eu passar para essa outra parte da aula, quero saber como é que estamos aí. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o chat. Perguntas, tudo certo? Me respondam aí se está tudo certo. Tudo certo? Dani, tem algumas perguntas referente a esse primeira parte que você abordou. Você prefere que a gente faça agora ou você quer deixar para o final? Eu acho que a gente pode deixar para o final. Tudo bem. Tá? A gente deixa para o final, para não perder aqui o fluxo, mas tá tudo certo? Tudo certo, gente? Excelente, ótimo, ótimo. Carla, Hugo, Cleia, tô vendo aqui vocês. Catarina, que bom, gente. Então, novos formatos, deixa eu voltar aqui para a apresentação, para eu continuar vendo a apresentação. Novos formatos de atendimento que surgiram, eu falei de campanhas, né, para que vocês possam aí dar um up nas vendas de vocês, por favor, sem pensar em baixar preço. Promete para mim que não vai pensar em baixar preço, porque esse é um caminho muito, muito perigoso. Se vocês me perguntarem assim, Dani, tu nunca baixa preço dos serviços na tua empresa? Eu baixo o preço de alguns serviços, faço campanhas
mas eu faço com uma intenção correta, assim, né? Eu faço sabendo qual o resultado que eu vou ter. Eu evito ao máximo possível baixar preço. Se eu baixo o preço, foi dentro desses modelos que eu falei para vocês, né? Claro que a gente tem que fazer campanhas de marketing, oferecer benefícios para o cliente cada vez mais. O cliente ama isso. E o cliente percebe assim, né? Poxa, que legal, sempre tem uma campanha, sempre tem uma campanha outra. Por exemplo, nesse mês agora no meu salão, a gente está fazendo assim, o cliente faz, se fizer 3 serviços de cabelo, ele ganha um mini óleo, que eu consegui em parceria consegui um desconto, é claro, né? Em parceria com o meu fornecedor. Então tem, né? Eu tive esse custo com esse mini óleo, e então esse custo com o mini óleo pegou parte da lucratividade da venda desses 3 serviços, percebe? Então, de certa forma, eu baixei o preço. Só que eu baixei o preço e aumentei o meu ticket médio, fiz o cliente não, né? Incentivei o cliente a gastar mais na minha empresa, e aí no final do dia eu tenho um caixa mais gordinho, né? O cliente fica feliz, eu fico feliz, os profissionais ficam felizes, fica todo mundo feliz. E aí, essa é a boa estratégia de marketing. Novos formatos de atendimento, comuns agora na época do Covid, imagino que você já esteja fazendo alguns desses formatos. Atendimento em casa, muita gente está fazendo. Serviços ao ar livre, atendimento express, consultoria online e horários exclusivos. Esses são os novos atendimentos, né? Vou falar um pouquinho. Atendimento em casa, deixa eu até já. Como é que eu faço para sair da apresentação e voltar quando eu quiser? Para eu falar um pouquinho de cada um. Deixa eu ver aqui, se eu mexer. Klaus, estás por aí? Estou por aqui. Diga. Pode tirar a apresentação, por gentileza? Opa, só um minuto. Express, vou fazer uma colinha aqui. Consultoria online exclusiva. Vou falar desses 1, 2, 3, 4, 5. Falar desses 5 tipos de atendimento aqui para vocês, então, aqui mais sem slides. Então, 5 atendimentos muito comuns durante esse momento que a gente está vivendo da pandemia. Atendimento em casa, atendimento express, atendimento ao ar livre, consultoria online e atendimento exclusivo. Atendimento em casa, vocês já sabem, né? Quando o profissional vai até a casa do cliente para realizar o atendimento. Está sendo muito mais procurado esse serviço agora do que era antes do Covid, né? Porque tem cliente que não se sente à vontade para ir no salão, mas gostaria de fazer o serviço dentro da sua casa. É importante, claro, né, que o profissional seja treinado para levar para a casa do salão do cliente toda a questão de biossegurança. É preciso também avaliar que serviços que podem ser atendidos em casa, serviços que o profissional vai atender de forma correta, sem, né, de forma segura também para o profissional, de forma segura e confortável também para profissional e para cliente. Mas é importante que você defina aí, né, quais são os serviços que eu consigo atender em casa. Corte de cabelo, escova, pintar raiz, fazer mechas talvez é mais complicado, porque, né, tem que ir para um lavatório, o cliente vai ficar meio desconfortável para o cliente, então talvez seja mais fácil, ao invés de fazer mecha, vamos tonalizar, vamos consertar raiz. Precisa notar, né, aí, né, fazer um levantamento e perceber o que é mais simples de fazer na casa do cliente. É importante também que profissional e salão de beleza entrem em um acordo. Muitos salões de beleza, gestores de salões de beleza, né? Muitos alunos me mandaram, ai, Dani, eu tô tão chateado, o profissional começou a atender em casa e não repassou a comissão. Senta e conversa com o profissional. Senta, expõe o lado da empresa. E também o profissional da mesma forma, né? O gestor da mesma forma. Será que eu consigo pagar um rateio um pouco mais alto para atendimento em casa? Consigo dar uma comissão um pouco mais alta, já que não vai utilizar a estrutura? Entrem num consenso, conversem sobre esse assunto. A pior coisa que você pode fazer é o profissional foi atendendo em casa, não me repassou, fiquei chateado, não fiz nada. E ficou por isso mesmo. Não, conversa, né? Sempre conversa, tá? Entrem num acordo. Atendimento ao ar livre, as clientes amam atendimento ao ar livre. Né? Covid, a pessoa tem medo de ficar em lugar fechado. Se você tem um salão, ou uma estética, uma barbearia, que é uma casa e que tem algum espaço ao ar livre,
é uma boa você pensar nessa possibilidade de ter uma cadeira do lado de fora para fazer os atendimentos. Não precisa ter uma mega estrutura, tá, para botar essa cadeira do lado de fora. O que pega mais até é a questão do clima, né? Se está muito quente ou se está muito frio, como está muito frio agora aqui em Floripa, essa é a questão que mais pesa. Porque de outra maneira, tipo assim, se eu tenho um espaço, eu ponho uma cadeira, eu ponho um carrinho auxiliar e eu ponho um espelho ali, né, naquele espaço, eu vou atender o cliente ali, um outro cliente vai se sentir mais seguro naquele local. Eu fiz isso num dos meus salões, que possibilitava essa opção. Muitos alunos fizeram também isso, de colocar uma cadeira no lado externo, e assim, Dani, chove de clientes por ter uma opção no lado externo? Não. Mas assim, pelo menos 2, 3 clientes por semana só vão até o salão, porque a gente tem essa possibilidade de atender o cliente na rua. Então, se liga aí, se você tem um espaço fora, eu atendo no meu próprio estacionamento, tá, gente? Um lugar lá na rua, assim, não é um jardim externo, cheio de flores, né? Quem tem, ótimo, melhor ainda. Mas quem não tem, pode utilizar o espaço que tem, porque alguns clientes vão se sentir seguros com essa opção de atendimento ao ar livre. O atendimento express é quando o cliente, que é a terceira opção, né, que eu vou citar aqui para você, é o atendimento express. O atendimento express é quando o cliente vai até o salão, pinta a raiz no salão e vai tirar o produto em casa. Muita gente gosta disso também, se sente mais seguro, pensa assim, poxa, eu vou lá no salão, antes eu ficaria lá 1 hora e meia, agora eu vou pintar raiz em 10 minutos e vou sair, vou para minha casa, tirar a coloração em casa. Da mesma forma, né? Se você deixar de perder 1, 2 clientes por semana ou por quinzena por oferecer esse serviço, excelente também, né? Eu acho ótimo. A gente tem que buscar soluções para tentar atender, minimizar o medo do cliente, né? E atrair o maior número de clientes possíveis. Principalmente o seguinte, né? Será que o meu concorrente está dando essas opções? Será que se eu atender um cliente, pintar a cor de raiz, e ele for retirar em casa, ou atender um cliente na rua, será que esse cliente não vai, de repente, né, corre o risco de falar para uma amiga e essa amiga se interessar de ir no meu salão por conta disso? Então, a gente tem que pensar nessas opções para minimizar o medo. Nosso quarto, falei do atendimento em casa, atendimento ao ar livre, atendimento express, que é aplicar e ir para casa, né, tirar o cabelo tirar a tinta em casa, consultorias online, ou venda de kits também, né, de produtos para o cliente fazer em casa. Então, tem gente dando consultoria de cuidados capilar. Ontem eu vi uma aluna minha, achei tão legal, ela estava vendendo cronograma para o cliente fazer tratamento em casa, e junto com o cronograma ela dava uma consultoria de como lavar o cabelo em casa. Eu achei fantástico, eu não tinha visto isso antes da pandemia. Alguém ensinando para o cliente como lavar o cabelo em casa, como secar seu cabelo de forma bem personalizada, sabe? Dani, tu tem um cabelo fininho e tu tem essa quantidade de cabelo, então qual o produto que tu deve usar? Como que tu podes intercalar o uso dos produtos? E ela vende de forma assim, olha, eu vou te indicar para tu gastar de forma correta. Então, tu vai investir num produto que vai te dar o resultado que tu desejas no teu cabelo, né? E eu achei legal também que ela cobra pela consultoria, só que ela devolve o dinheiro, não é que ela devolve, ela faz um cashback, né? A pessoa paga, por exemplo, não vi o preço, mas a pessoa paga R$ 50 pela consultoria dela. Se a pessoa gastar X reais em produtos, ela não cobra a consultoria. Então, achei bem, bem legal, né? É uma consultoria que pode ser, inclusive, online, né? A pessoa pode ver o meu cabelo online, pode me indicar a cor da raiz e fazer com que os kits de produtos cheguem até a mim. Eu, no meu salão, eu não estou vendendo cronograma capilar, mas a gente vende os kits para o cliente fazer o cabelo em casa. Junto com o kit, a gente manda uma cartinha escrita à mão, dizendo que a gente sente falta do cliente, mas que a gente sente que esse é um momento que pede isso, que pede mais cuidado, e que o produto está ali, que qualquer dúvida pode entrar, pode chamar a gente, pode fazer uma ligação. Se quiser fazer uma ligação por vídeo para saber como que se aplica o produto, fique à vontade. A gente não manda só o produto e deu, né? A gente manda o produto e manda também essa carta para gerar uma conexão maior com o cliente do que só mandar o produto, né? A gente não é loja, não tem uma distribuidora de produtos
A nossa ideia é continuar oferecendo serviço para o cliente. Então, a gente manda o pote, manda o pincelzinho e o cliente devolve, né? Retorna para a gente com pincel, com pote, com esses itens, com esses 2 itens, né? A gente pede para o cliente devolver. E o último, que está funcionando muito bem, é o atendimento exclusivo. A gente faz o atendimento exclusivo nas segundas-feiras. Então, aquele cliente que fala, eu não vou porque eu estou com medo de sair de casa. E a gente fala, olha, nas segundas-feiras, a gente atende só um cliente por vez e só o profissional e o cliente. Porque eu tenho os meus 2 salões e minha barbearia, uns 3 negócios juntos, a gente tem aproximadamente 40 profissionais, né? E agora, claro que na época do Covid a equipe está reduzida, mas vamos botar aqui no salão, sempre tem umas 10 pessoas, uns 10 profissionais, e no outro tem uns 12 profissionais, por exemplo. E aí na barbearia tem 2, 3. Na segunda-feira só tem um profissional e um cliente por vez. Então, atendimento exclusivo. Funciona toda segunda-feira, desde que a gente lançou o FUS exclusivo, a gente tem clientes. 1.000 clientes? Não, né? Até porque é reduzido. A gente tem 4, 3 clientes. Teve segunda-feira de ter um cliente, mas toda segunda-feira tem esse cliente e que vai porque se sente seguro de só ter ele no salão. Aí, quando a gente vai pensar, o que eu quero te dizer aqui é o seguinte, né? Se eu tenho 5 opções para atender o cliente que está com medo, porque isso que a gente percebeu na pesquisa, como eu falei para vocês no começo da aula, né? Percebe-se que o cliente não vem no salão por medo. A maior parte não está vindo por medo, não por falta de dinheiro. Então, quanto mais opções eu der para o cliente, para ele continuar comigo, né? Para eu continuar cuidando dele, que é muito importante também a gente ter o propósito correto. Propósito, se eu tiver como um propósito, eu quero continuar faturando, ok, não é que está errado, tá? Mas vamos botar, continuar faturando e cuidando do cliente, porque isso vai... O cliente sente, a equipe sente, quando a gente tem a preocupação não só com o dinheiro, que é importante, mas também com continuar cuidando, que é a nossa missão, né? A missão do mercado da beleza é cuidar das pessoas. Se eu dou opções para o cliente, olha, vem que eu vou te atender na rua, eu te vendo o produto, o cronograma para fazer o tratamento em casa, eu te atendo segunda-feira de forma exclusiva, eu vou até a tua casa, você pode vir aqui aplicar rápido e sair, eu atendo com janela aberta. Quanto mais opções você der, menos cliente você vai perder. Quanto mais opções você der nesse momento com relação à segurança, com relação a passar para o cliente que ele pode sim se cuidar e de forma segura, melhor. Porque será que o seu concorrente está fazendo isso? Eu tenho percebido, né, novos clientes no meu salão e clientes que viram, né, que a gente tem essas opções, que a gente atende de janela aberta, que a gente tem todo o cuidado e a gente acaba atraindo clientes novos por conta dessas opções. Então, fica aí essa dica para vocês, certo? Débora? Estou aqui. Tá aí? A gente pode chamar aqui as perguntas? Pode? Pode sim. Então, vamos lá? O Alexandro perguntou quais foram as despesas fixas que você cortou. Sim, boa pergunta, Alessandro. Quais foram as despesas fixas que eu cortei pós-pandemia? Todas. Eu olhei para todas as despesas, desde salários, de fazer redução de carga horária, de fazer suspensão de contratos, que é uma das despesas fixas mais altas, né? As minhas 2 despesas fixas mais altas, aluguel e salários, as 2 foram cortadas, porque no aluguel eu consegui desconto, nos salários eu fiz algumas reduções de carga horárias e afastamentos. E nas demais, eu liguei para a operadora de cartão a operadora de internet, não, diminuiu o valor lá da internet, negociei a conta de telefone, peguei todas as minhas despesas, né, que foi o que eu indiquei lá no começo da pandemia, listei todas as minhas despesas, todas mesmo, despesas fixas, e negociei uma a uma. E eu falo que todas, talvez, porque
Quando a gente afirma assim que foi todas, né? Porque assim, será que em uma a gente não conseguiu? Mas o que me vem na mente é que a gente conseguiu em tudo, sabe? Porque até na máquina, num salão eu já usava uma máquina de café expresso. E a gente pagava R$ 150 reais de aluguel e a gente ligou para negociar. Ele deu 2 meses, como a gente já tinha um contrato a longo prazo, há muito tempo, ele deu 2 meses de isenção e depois reduziu para R$ 100 reais até o final do ano. Então, a gente foi até nessa conta de R$ 150, pensando que, claro, né, meu salão é um salão de médio porte e R$ 150 de despesa não é uma despesa tão alta, sabe? E eu fui até nessa despesa. Outra despesa pequena que eu lembrei agora que a gente negociou recolhimento de descarte de agulha. Eu acho que a gente paga R$ 56 mês. A gente ligou também e negociamos, conseguimos um desconto de 15%. Então, Alessandro, a gente está no momento, né, da economia, um momento crítico, todo mundo percebe, né? Não é uma coisa assim, o salão está chorando. Não é que está chorando. A gente está passando por um momento crítico. E as empresas entendem também que elas preferem dar um desconto do que perder um cliente. Então, eu arrisco a dizer que a gente conseguiu em todas as nossas despesas fixas, certo? Ok, Dani. A outra pergunta é da Dina Andrade. Ela está perguntando se você acha que devemos cobrar alguma taxa extra para o atendimento em casa. Excelente. Olha, antes da pandemia, devo ou não devo cobrar uma taxa extra para o atendimento em casa, né? Para ir atender o cliente na sua casa. Antes da pandemia, quando alguém do meu salão ia até um local, seja para atender um casamento, ir até um hotel para atender clientes para uma festa, ou para cortar o cabelo de alguém em casa, ou para pintar o cabelo de alguém em casa, eu cobrava uma taxa extra. Agora, em época da pandemia, eu não estou cobrando essa taxa extra, porque eu entendo que é um outro momento. Mas não que seja errado cobrar essa taxa extra, tá? O máximo que eu faço é cobrar Uber do profissional. Uber de ida e Uber de volta. Ou, caso o profissional tenha o seu carro, cobrar o deslocamento do profissional. Por que eu não cobro? Porque hoje o profissional tem tempo na agenda e também o cliente não está indo, né, por um capricho, ou porque ele se sente melhor na casa dele, assim, não quero sair da minha casa porque... Assim, não é um capricho, né? Ele não quer sair de casa porque ele tem medo do contágio, né? Então, eu não estou cobrando a mais do cliente. Não acho errado cobrar mais, mas eu optei por não cobrar mais do cliente. Ok, Dani. A outra é da Catarina Pacheco. Ela pergunta, quando você fala em não baixar preço, é não fazer promoção? Catarina. Boa pergunta, né? Não baixar preço é a mesma coisa do que não fazer promoção? Não é a mesma coisa. Promoção vem do verbo promover. Então, eu posso fazer uma promoção aumentando o preço, inclusive. Como assim, Dani? Promoção aumentando o preço? Eu posso começar a fazer um serviço hoje, um tratamento no cabelo que eu não tinha antes. Eu tenho uma linha de tratamentos aqui, e aí eu vou começar a fazer um tratamento de argila, por exemplo. E aí, como é um lançamento, eu vou cobrar um valor mais alto do que esse que eu tenho hoje. Aonde que está a promoção nisso? Falar que é um lançamento, divulgar nas redes sociais, mostrar para a equipe, né? Mostrar para a equipe os benefícios desse novo tratamento. Então, promoção é promover. Tá? Oferta, existe uma diferença, né, entre promover e fazer oferta de preço. Oferta de preço sim está relacionada a dar descontos. Agora, quase sempre no nosso mercado, as pessoas acham que fazer promoção é baixar preço. Mas a gente pode fazer promoção com preço mais alto, a gente pode fazer promoção fazendo combos, não sei se tu assistiu toda a aula, mas a gente falou de combos, falamos de assinaturas, de pacotes, a gente pode oferecer benefícios para o cliente, além do desconto, né? A gente pode oferecer como benefício para o cliente, por exemplo, uma massagem no ombro, um outro serviço, coisas que a gente falou aqui na nossa aula, né? O Alessandro, ele coloca aqui, as pessoas também teve queda de sua renda, né, por causa do desemprego, e aí não se diminui. Ele fala mais na questão que ele diz que não entendeu muito a tua colocação com relação a essa questão da queda da renda, né, já que houve o desemprego.
E ele fala, além das pessoas terem medo de sair, tem a queda de seus rendimentos e salários. Tem a queda. Eu acho, Alessandro, que a pandemia afetou a economia, está afetando a economia, concordo, a pandemia está afetando a economia, a pandemia está afetando a economia e aí afeta também os nossos salões. Mas, junto com a pandemia, agora a gente tem o quê? Redução de capacidade produtiva. A gente consegue atender menos clientes, a gente tem que ter o espaçamento entre um cliente e outro. Então tem que cuidar, né? Se eu vou atender menos já por determinação do governo, ainda vou baixar o preço. Eu não vou falar aqui que é proibido baixar preço, mas eu, como gestora e como professora de gestão, eu tenho que alertar vocês a não ir para o caminho mais que parece ser o caminho mais fácil, porque baixar o preço parece ser o caminho mais fácil. Agora, pensa aí comigo, será que se eu cobro R$100 no corte de cabelo, se eu baixar de 100 para 80, vai gerar fila de espera ali no meu negócio? Dificilmente vai gerar fila de espera um desconto de R$20. Então, agora, será que se ao invés de baixar de R$100 para R$80, se eu cuidar da higiene do meu negócio, se eu divulgar isso para o meu cliente, se eu oferecer um benefício para ele voltar, se eu oferecer um mimo, eu tenho investido, gente, mais em marketing agora do que eu investia antes, tá? Um exemplo que eu vou dar para você agora. Eu fiz a entrega de 25 mini óleos, eu fiz chegar na casa dos meus clientes. Então, investi em marketing, né? Tem um custo esse mini óleo. Mandei para os clientes que são clientes VIPs, assim, que vinham no meu salão com muita frequência e que não estão vindo mais. Mandei com uma cartinha feita à mão. Então, tudo bem a gente investir em marketing, mas tem que investir de uma maneira inteligente. Baixar preço parece a solução, mas dificilmente é a solução. Talvez a gente chegue no momento, tá? Que a gente perceba assim, nossa, a gente está 2 anos com a pandemia, ou 1 ano com a pandemia, não tem mais dinheiro no mercado. Esse momento não chegou ainda. Não é, a gente não está nesse momento agora, sabe? Se de repente eu voltar aqui conversar com vocês daqui a 3 meses, 4 meses, agora a economia está lascada, e a gente precisa baixar preço mesmo, porque senão não vai vender. Talvez esse momento chegue, eu acho que ainda não chegou. Então, agora é uma opção de cada um, né, Débora e todo mundo que está aqui, né? É uma opção de cada empresário. Eu vou optar por baixar o preço do meu serviço porque eu acredito que esse é o único caminho. É a opção da pessoa. Eu não acho que é esse momento ainda. A Ariana está perguntando se o rateio que você menciona é a mesma coisa da comissão que é paga ao funcionário. Exatamente. Exatamente, isso mesmo. O Alessandro está falando também aqui, quanto à fala da promoção, vejo muitos salões fazendo promoções, diminuindo preços. Como não fazer promoções e diminuir valores? A gente falou aqui na aula, né, Débora? Essa aula vai ficar disponível? Sim, ela está sendo gravada. Tá. Então, gente, para quem, de repente, quem fez essa pergunta entrou mais no final da aula. Eu falei sobre opções de promoções sem mexer diretamente no preço, né? Combos, assinaturas, vendas de pacote. Dá uma olhadinha depois na aula desde o começo. No caso, quando você falou logo no início com relação à reserva, né, financeira, o Alessandro também fala se essa reserva já serve o que ele tem, o que tem. Ou, nesse caso, eu acredito que ele esteja também questionando a questão de se eu não tenho, necessariamente eu preciso adquirir um financiamento, preciso contactar banco, ou existem outras formas? Olha, eu sugiro para quem não tem reserva financeira nesse momento, primeiro ponto, né? Cortar despesas, que foi o que eu já falei. Fechar a torneira, e aí, como empresário, a gente vai, inclusive, para a nossa vida pessoal, né? Se a minha empresa não tem reserva financeira, eu vou viver com o mínimo possível para passar por esse momento, vou fazer os cortes necessários. Feitos os cortes, negociação, né? Porque não adianta nada, não vou mudar nada na minha vida, eu sei que vocês não estão pensando assim, tá? Mas só para deixar claro, né? Não vou mudar nada na minha vida, vou buscar dinheiro para, né? Para jogar o problema lá para frente. Não. Primeiro eu vou cortar as despesas, tanto da minha vida pessoal como da minha empresa, e depois eu vou, sim, buscar uma ajuda financeira. Qual o risco de não buscar ajuda financeira
e nesse momento? A gente não sabe quanto tempo que vai levar nessa pandemia. E quanto mais calmo eu tiver na hora de buscar ajuda financeira, aumentam as chances de eu pegar um bom produto. Então, se eu tiver a calma de conversar com o meu gerente do banco, conversar uma vez, 2 vezes, conversar com o meu contador, entender com o Sebrae também explica quais são as linhas de créditos disponíveis, também orienta, na verdade, né? Quais são as linhas de créditos disponíveis para o pequeno e médio empreendedor. Se eu faço isso com mais calma, aumentam as chances de eu pegar um financiamento com juros mais baixos, né? Então, isso se chama planejamento, né? Quando eu planejo, eu tendo a ter um custo menor. E por isso que eu falo, né? Olha, se você não tem reserva financeira nesse momento, porque não precisa ter bola de cristal para imaginar que a gente vai passar por alguns perrengues ainda, né? Não tem, né? Não tem, até por mais que se fale, tá melhorando, ou isso, aquilo, até vir uma vacina, até vir um remédio, a gente não vai ver isso, não tem uma perspectiva ali real, né? Então, é importante que você corra atrás dessa reserva financeira. Ok, Dani. A Carla está perguntando com relação à assinatura. Se você faz o pagamento, no caso, do recebimento dessa assinatura, em crédito ou apenas em dinheiro e débito? Boa pergunta, Carla. Você pode fazer da forma que você achar, tá? A regra é sua, é da sua empresa. Inclusive, você pode tem muita gente que acha que é ilegal, mas não é, preços diferentes. Se você pagar no dinheiro, eu te consigo um desconto maior. Se pagar no cartão de crédito, o preço é X. Se pagar em 3 vezes, o preço é Y. Você pode colocar as regras que você quiser. Não tem, assim, um modelo único. O Hugo está perguntando com relação à divulgação dos seus negócios. Você tem alguma agência que faz isso? Olha, eu já tentei ter agências, claro que deve ter ótimas agências no Brasil, né? Claro, não, tem ótimas agências, muitas pessoas boas que trabalham com isso, mas eu vi que funcionou melhor quando a gente tem uma pessoa interna fazendo isso, sabe? Então, hoje eu treinei uma das minhas recepcionistas, que se chama Milena, ela fez alguns cursos de marketing, continua fazendo até hoje, e hoje ela que cuida das minhas redes sociais. Então, por que eu falo que é importante ter interno? As coisas acontecem muito ali, né? Uma cliente que faz um depoimento, a própria Milena já interage mais com a equipe, já pede vídeos, então hoje é a Milena que faz todo o meu marketing, tanto no Google quanto nas redes sociais. Pronto, Dani. A princípio, não tem mais nenhuma pergunta, tá? Acho que você já pode fazer suas considerações finais, para a gente já poder começar a se despedir do pessoal. Que bom, passou tão rápido, né, gente? Gente, tá aí, né? A vida nos propõe desafios e se a gente conseguir passar por eles e buscar novas saídas e aprender coisas novas, se não fosse esse desafio, de repente a gente não estaria aqui conversando, a gente não estaria entendendo tanto também com relação à redução de custo. Eu vejo que para muita gente caiu a importância de controlar custos, para muita gente caiu a importância de ter uma reserva financeira, e a gente também tem que ter a certeza do seguinte, né? Vamos dar o nosso melhor hoje, continuar com vínculo com o cliente, por isso que eu acho importante essas formas de atendimento, esses combos, vender a questão da segurança, né? Porque isso vai passar e eu acho que a gente tem 2 desafios, né? Passar por isso e manter o cliente conectado ainda com a gente, não perder esse cliente, né? Porque Dani, mas o cliente não está vindo, mas a gente consegue manter essa conexão com ele. Mandando áudio, com o cliente que a gente tem mais intimidade, é claro, mandando uma cartinha, mandando um presente. Dani, eu não posso mandar um óleo porque é muito caro. Você pode mandar uma flor, você pode mandar um chocolate, você pode mandar uma mensagem de áudio, como eu falei. Mantenha um relacionamento com o seu cliente, mantenha um contato com o seu cliente, porque isso vai passar. Eu acredito, assim, a gente tem 2 pérolas, assim, né, na nossa empresa. Primeiro, a equipe, que tem que ser cuidada também, que não foi o foco dessa nossa aula, mas pode ser de uma próxima. A equipe, né? Manter esse cuidado com a equipe. As pessoas estão mais sensíveis nesse momento, vocês, a gente está mais com o sentimento à flor da pele. Então, se colocar com um chapéu de gestor aqui, para quem é gestor de empresa, né? E treinar tolerância, paciência,
a comunicação amorosa e cuidar com esse segundo patrimônio, que é o cliente. Mesmo aquele cliente que não está vindo, não esquece do cliente que está vindo. Manda mensagem, se comunica, pergunta como está, não deixa o cliente te esquecer, e para ele não te esquecer primeiro, você não pode esquecer desse cliente. Eu faço convite aqui também para que vocês me sigam no Instagram, Dani Venâncio, eu falei no começo, né? Na semana que vem, gente, eu vou dar 2 aulas gratuitas, tá? Sobre gestão de carreiras para quem é profissional MEI da área da beleza. Então, vou falar sobre questões bem práticas, assim, né, do ser MEI, e também vou falar de questões mais ligadas à carreira mesmo, a ter mais sucesso. Serão 2 aulas totalmente gratuitas. Lá no Instagram tem um link para participar. Obrigada, Débora. Obrigada a todos vocês. Tenham um excelente final de semana. Obrigada, Klaus, pelo suporte. E até uma próxima oportunidade. Dani, a gente que agradece o teu compromisso, a tua disponibilidade em atender o Sebrae e os nossos clientes, tá? O Sebrae te agradece imensamente, tá? A sua participação. Gostaria de agradecer também a participação de todos vocês que ficaram desde o início aqui com a gente, escutando as dicas da Dani, que é experto no assunto. Acho que é muito válido nesse momento a gente poder ouvir pessoas que realmente tá fazendo diferença no seu negócio e passar isso para vocês, para que vocês possam deslumbrar, né, que o negócio não deve parar e não vai parar, e que tem chances de melhorar. Então, agradeço em nome do Sebrae a participação de todos. O certificado estará disponível na própria loja do Sebrae a partir da próxima semana. Esse evento foi gravado e será encaminhado por e-mail para todos os participantes, tá? E dúvidas, acessa o site do Sebrae Alagoas ou liga para o nosso 0800 para poder contactar a gente e tirar mais dúvidas. Então, de antemão, muito obrigada a todos e tenham todos uma boa noite. Dani, tchau, um prazer. Prazer, tchau. Tchau, tchau.